Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um IBCcast, nosso podcast da Igreja Batista Central. Mais um episódio. Aliás, se você não acompanhou os outros, entra no nosso canal, confere toda a programação. E hoje o assunto é muito bacana. Obrigada pela presença de todos aqui. Ciro, tudo bem contigo? Graças a Deus. E com você, Gabriel, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Você, Ricardo, tudo certo? Vamos nessa, tudo bem? Então tá bom. Gente, olha só. O assunto de hoje eu acho que é bastante pertinente, principalmente pelo momento que a gente vive. Okay. Estamos no meio de uma pandemia ainda, né? E as pessoas elas estão cada vez mais incertas, inseguras sobre o que acontece no mundo, sobre o futuro, enfim, procurando respostas. E o que a gente percebe bastante, Ciro, o assunto hoje é o que é verdade absoluta. Existe uma verdade absoluta? As pessoas entendem isso quando buscam a Jesus Cristo? Bom, você está perguntando para alguém que crê, né? Creio, sim, existe uma verdade absoluta. Porém, a gente está vivendo num período, a gente chama da pós-modernidade, alguns chamam de pós-verdade, onde se pulverizou essa questão em que se criou o relativismo. Então, até eu falo que é um engano, porque eles pensam que é um pensamento intelectual elevado, né, que nós estamos numa bolha, que queremos numa verdade, como se tem várias verdades, mas sim afirmamos que tem uma verdade absoluta e comprovamos ela. Bom, deixa eu começar por aí. Na Bíblia, Ricardo, essa verdade absoluta é Jesus Cristo, é o próprio Deus, é a palavra viva, encarnado em Jesus Cristo. Nós vemos a Bíblia falando sobre verdade como uma pessoa. Jesus mesmo chama isso para ele. Ele fala, eu sou a verdade. Mas ele também, quando ele está orando, em João capítulo 17, ele fala a Deus e fala, Pai, e ele fala sobre a verdade e a tua palavra. Então nós temos esses dois lados, que na verdade é a mesma fonte, a fonte divina, onde Jesus ele é a verdade, e a sua palavra é a verdade. Por isso que nós vamos sempre bater em cima da máxima de que sim, há uma verdade absoluta e ela é Cristo e aquilo que ele fala. Então a fonte é a nosso maior credencial para nós afirmarmos que existe sim uma verdade absoluta que é o Senhor. Inclusive aqui, Ciro, a gente pode citar esse capítulo 14 do Evangelho de João, né? Que eu acho que resume tudo que a gente vai conversar aqui um pouquinho, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Sim. Quando João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. Mas também no João 8, quando Jesus ele está falando sobre a verdade, ele fala que o pai da mentira, porque se existe uma verdade, existe uma mentira. Não existe duas verdades a respeito de uma mesma coisa. É uma questão matemática. Ou uma é verdadeira, ou é verdade ou mentira. Ela é uma falsa, ok? E Jesus ele alerta sobre o pai da mentira, que é o diabo, e ele mente desde o princípio. E olhando assim a revelação bíblica, você vai perceber que desde o início, né, da criação do mundo, né, por exemplo, a criação do mundo é uma verdade absoluta. Deus criou o mundo. Eu lembro quando eu fiz aula de teologia, o professor ele abriu esse primeiro texto da Bíblia, Gênesis 1, versículo 1, e ele falou assim, né? Está escrito, no princípio criou Deus os céus e a terra. E ele falou assim, se você crê nesse versículo, ou se você não crê, não adianta nada ler o que está para frente. Porque se você já não crê no princípio, então isso aqui não serve para você. Porque se eu creio no versículo 1 da Bíblia, que a revelação especial de Deus, que Deus criou o mundo, tudo que nele há, criou o homem, todas as coisas, o cosmos, então eu tenho que crer em toda a revelação bíblica. Então, já começa por aí. Essa é uma verdade absoluta. A gente vê o darwinismo e várias teorias que vieram para distorcer, lançar dúvida. A dúvida é a mãe da mentira, do engano, e aí vem toda essa tranqueirada que a gente vê hoje. Até porque se a gente não tem um parâmetro de verdade absoluta, cada pessoa interpreta da forma que quer. E aí não existe bem e mal.
Não existe certo e errado. Sim. Né, Gabriel? Eu acho interessante também que nós somos unânimes aqui, nós quatro, óbvio, em falar que Cristo é a verdade, sua palavra é a verdade, porque ele falou isso. Mas muitas pessoas se opõem a isso sem pelo menos procurar conhecer o que diz as Escrituras, né? Sem conhecer E aí Jesus eles já Cristo. estão levantando uma verdade absoluta de que aquilo é mentira sem conhecer o fato. Já fica algo bem estranho. Então, assim, nós falamos por quê? Porque alguém nos repetiu, porque o pastor Ricardo falou para mim, não. Porque eu leio as Escrituras e descubro qual é a verdade absoluta, né? Talvez isso poderia ser para o fim, mas já fica uma dica agora. Conheça a palavra de Deus. E aí você vai descobrir a verdade absoluta. E é muito interessante que a própria Bíblia ela afirma essa questão da verdade absoluta, né? Tudo bem, ela pode fazer algumas afirmações como no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas tem o texto de 1 Coríntios 15, quando Paulo está falando sobre a ressurreição, eu acho que é muito pertinente nesse ponto, porque ele diz assim, se Cristo não ressuscitou, logo a nossa fé é vã. Só que dele fala assim, e nós ainda estamos perdidos nos nossos pecados. Independente se eu creio ou não creio que isso seja verdade, por exemplo, eu posso crer que isso não é uma verdade absoluta. A minha verdade é que existe reencarnação, por exemplo, e não há ressurreição, porque eu acho que essa é a minha verdade, e eu relativizo. Mas a Bíblia fala assim, olha, se você não crê que há ressurreição, a nossa fé é vã e nós estamos perdidos nos nossos pecados. Percebe como existe uma verdade absoluta? O homem sem Cristo ele está perdido nos seus pecados. Essa é uma verdade indiscutível. E se mesmo que você não creia, você quer relativizar isso e não crê, não vai mudar o fato de que o homem continua perdido nos seus pecados. Essa é uma verdade absoluta. E não vai mudar o fato de que se você não segue esse parâmetro, que é Jesus Cristo, fica muito mais fácil das pessoas justificarem as suas falhas. Porque, afinal de contas, para mim está certo, para você. O que é certo para mim não é certo para você. Esconde, né? Se esconde atrás de uma outra interpretação. Como se quisesse um fardo leve para viver, né? Em 2 Pedro, capítulo 1, verso aliás, é um engano, 20. porque aí a pessoa que é prisioneira, né? E se eu não me engano, 2 Pedro 1:20, ele fala assim, que toda a escritura, ela foi, lógico, o Espírito Santo moveu homens a escrever, mas ele fala assim, que nenhuma parte da profecia, ela é de particular interpretação. Não é o que eu acho, o que você acha, o que o outro acha. Não é cada um tem uma interpretação, não é relativizar a interpretação, mas a interpretação ela tem uma só saída, uma só razão e solução, que é aquilo que o autor pretendeu passar para nós. Então, de novo, há uma verdade absoluta no texto. Eu não posso olhar esses parâmetros, né? Eu defino os meus parâmetros, porque a verdade eu estou relativizando. Então, o próprio texto fala assim, não é de particular interpretação. Tem uma só interpretação, uma só verdade, que é a verdade que o Espírito de Deus moveu os autores a trazerem para nós. Agora tem uma coisa bem interessante, né, Ricardo, da gente pensar. A gente percebe em Gênesis 3, eu gosto muito de pensar nesse texto lá no princípio. Porque quando a gente vê a serpente, que é a tipologia de Satanás, que estava ali cirandando o homem original, e ele faz uma tentação. Eu gosto muito de citar esse texto, porque fala ali que ela estava ali, cirandando, e ela chega para a mulher e diz assim, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Porque eu vejo que o inimigo, o engano do mundo, né, sobre, não existe verdade absoluta, já parte desse princípio aqui. Eles questionam se Deus é Deus, se foi Deus que criou o mundo, se a palavra de Deus é a palavra de Deus. Sempre ele vai agir da mesma maneira, questionando a palavra de Deus. Se Jesus é Deus, se a palavra, né, foi isso mesmo que Deus disse? Será que essa é a verdade? Entendeu? Parte desse princípio. Lançou a dúvida, e eu vejo que a maior necessidade hoje da sociedade para redimir uma cultura, e até o povo, porque quando a gente fala de cultura, você está falando de culto, já tem a raiz da palavra culto, né, porque cultura é aquilo que a maioria fala, né, o que está, né, na linguagem do povo. Então, isso já está impregnado, essa questão do relativismo, questionando, e eles questionam mesmo quem é Jesus.
Se é a palavra de Deus, se é a verdade. Essa questão que você coloca, Ciro, é muito importante reforçar também. Muitas pessoas questionam a existência do próprio Deus, né? Mas Deus existe? Aliás, eu acho que é a parte mais intrigante da história humana. Algumas pessoas, né? Deus existe ou não existe? Aí então eu respondo, existe. Mas então, eu acho que eles perguntam tanto se Deus existe, porque se existe, tem que seguir, né? Você tem que viver conforme as Escrituras. Isso. E é muito mais fácil, às vezes, você negar essa existência, porque aí você escolhe a maneira que você vive. Sim. Conforme as suas próprias regras, né? Eu acho que tem um pouco disso também. É um problema dos dias de hoje, é uma benção, mas é um problema toda essa questão de informação, né? Questão de internet e velocidade de tudo, porque assim, as pessoas acabam, que era o que eu estava falando um pouquinho antes, elas acabam tentando afirmar que, por exemplo, Cristo não é a verdade absoluta, ou a palavra de Deus, ou o que pregamos, muitas vezes sem conhecer, por uma busca em alguma coisa, por um achismo próprio, né? E eu estava lembrando da parábola do bom samaritano e Jesus faz uma parábola, né? Começa a conversar com o advogado da lei e diz ao que Jesus lhe propôs: o que está escrito na lei e como tu a interpretas? Que o pastor estava falando ali, né, de conhecer, assim por diante. É bem importante para você, antes de querer combater tudo isso, porque tem muita gente hoje na internet querendo dar sua opinião e combatendo sem conhecer nada, né? Vou reafirmar um convite para essas pessoas. Leia, se não entender, procure uma ajuda. E depois que você ler, procurar uma ajuda, você possa dizer se isso é verdade absoluta ou não. Porque hoje, qualquer um quer transformar uma verdade absoluta sem ter base nenhuma. Quer dizer que isso daqui não é mais cinza, e isso é branco e deu. E as coisas não funcionam assim. Existe uma história, desde Gênesis, por trás de toda a nossa vida, que se você a conhecer, se você mergulhar dentro dela, você vai descobrir uma verdade absoluta. Céu e inferno, todos pecaram e Cristo redimiu nossa vida, né? Então, nós não defendemos com base em um movimento. Nós defendemos com base em algo que nos foi deixado de verdade absoluta, que é a palavra de Deus, né? E é interessante que as próprias pessoas que isso não é uma verdade, ou tudo conto, elas mesmas, nos seus escritos, antes de Cristo, depois de Cristo, né? Em coisas naturais. Então, vale a pena essas pessoas procurarem conhecer antes de querer debater ou rebater sem conhecer, né? E tudo volta, de novo, na pessoa de Deus, né? Como a Cris estava comentando, né? Se eu afirmo que existe Deus, então a história é uma. Se eu nego a sua existência, a história é outra. perde-se o controle. E o homem assume um papel que não é dele, e aí o caos está instaurado. Mas tudo na parte do princípio de que existe um Deus, né, e que a verdade é absoluta e é a sua palavra. Então nós saímos desse ponto inicial. E eu gosto muito de citar a questão que, além da revelação especial, que para nós é a palavra de Deus, existe a revelação geral de Deus, que é a sua própria criação. Deus, a gente nem precisa provar, está ao nosso redor o tempo todo, né? Os céus declaram a glória de Deus, a natureza, a harmonia, a perfeição, a beleza da criação, né? O propósito da criação, a interdependência dela, que tudo está extremamente no local. E isso foi feito por alguém, um arquiteto, alguém muito planejado, está presente sustentando todas as coisas. É impossível negar, né, a existência desse Deus maravilhoso e perfeito que fez todas as coisas. E ainda Paulo ele vai assim, ele é mais contundente, porque ele fala assim que a natureza, a revelação geral, ela claramente demonstra a divindade de Deus e os seus atributos invisíveis. A sua divindade e seu eterno poder são claramente vistos pelas coisas que foram criadas, Paulo fala, de uma forma que todos esses homens são indesculpáveis. Então, a verdade absoluta, agora ela grita pela natureza, salta aos olhos, pela nossa consciência, que todo homem tenha uma consciência do certo e errado. Isso é uma revelação geral de Deus também a todos os homens, né? Então, a verdade absoluta, ela não só parte
do escrito da revelação especial, mas da própria revelação geral, como o Ciro estava falando, saltando aos olhos. O próprio Deus, Jesus, é a própria verdade, né? E é a maior de todas as revelações, todas, né? A mais especial de todas é o próprio Deus encarnado que habitou entre nós. Inclusive, falando, né, citando essa questão, uma parte que eu gosto muito, quando Jesus encontra, né, o encontro de Jesus com Pilatos, né? Ele revela para todos nós essa resposta. O governador queria saber o que era a verdade. Isso está registrado no Evangelho de João, capítulo 18. Separei aqui, Ciro. Então perguntou Pilatos: Tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou o rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então perguntou-lhe Pilatos: O que é a verdade? E Jesus, nesse momento, ficou em silêncio diante dessa pergunta. Aí a gente estava conversando antes de começar o podcast, né? Por que Jesus não respondeu para ele: Pilatos, eu sou a verdade, né? Está diante da verdade. Porque não cabia a Deus fazer isso, né? Ele estava diante da verdade, cabia a Pilatos abrir os olhos e perceber, né? Deus não precisa. Exatamente. Não precisa se defender, né? A gente nem Exatamente. precisa provar Deus. Ele se revela. Ele se revelou. Ele está trabalhando homem ali. e, na sua soberania, se revelou ao homem na criação, se revelou ao homem através de Jesus, que a gente vê essa verdade absoluta, né? A gente vê aqui desde o princípio. Jesus, ele veio para salvar. Por que é essa desgraça, essa distorção, a cegueira? Pecado. O pecado, ele distorceu totalmente o homem, ele cegou o homem, ele está procurando, tateando um propósito, na verdade, a ausência de Deus, né? A ausência da verdade, a ausência da referência. E eu achei muito interessante um comentário, até compartilhei no meu Instagram essa semana, que fala assim, né? Essa geração empoderada, essa geração que tinha a tecnologia que o mundo prometeu e tantas coisas, mas a geração mais infeliz, mais suicida que tem. Aonde está a felicidade de vocês? Então, mentiram. A ausência de regras, de princípios, da verdade ou de Deus levou essa geração a estar levando para o esgoto. Não é liberdade, né? Não é libertador. É uma libertinagem, uma loucura, uma anarquia, né? Quando você não tem uma verdade, um padrão, uma referência, cada um faz o que quer e vai virar uma loucura. Eu acho que para a gente encerrar esse podcast, a pergunta que todo mundo deveria se fazer, Ciro, Ricardo e Gabriel, eu acredito que seja isso: o que Jesus faria em determinada situação? Sempre que você se depara com alguma coisa, o que Jesus faria? Acho que escolher seguir o que Cristo nos ensinou e seguir a própria verdade de Cristo, né? Acho que esse é o caminho. Nós somos ou chamados, tentativa de um caminho, né? Nós somos chamados não só para crer, mas esse crer, ele obrigatoriamente nos leva a agir. Nós não podemos só saber a verdade num nível intelectual, nós temos que viver essa verdade. Então, a verdade absoluta, que é Cristo e a sua palavra, ela deve ser vivida por cada um de nós. E aí sim o mundo faz sentido, aí tudo tem razão. E nós conseguimos encontrar aí sim o verdadeiro propósito da vida, a felicidade, porque nós estamos em cima da verdade e vivendo essa verdade que é Cristo. E a verdade de Deus, ela traz resposta para todas as áreas da vida. Às vezes a gente acha que é apenas no mundo cristão, mas é para toda a cultura, é para redimir uma cultura. Jesus, ele fala que até a natureza, por causa do pecado, ela sofre com dores de parto a redenção dos filhos de Deus. Então, todo sofrimento, dor, existe o padrão de Deus para o casamento, para o indivíduo, para a criação de filhos, para a política. A Bíblia fala sobre tudo. Política, né? Como governar bem o seu lar, sua casa, os padrões do homem, tem tudo. É a nossa base de fé, né? É a verdade base, que nós cremos. Nosso parâmetro, né? É a verdade que nós cremos. Você, Gabriel, para a gente fechar esse podcast. Viver debaixo da verdade, né, é libertador, tanto é que conhecereis a verdade, ela vos libertará. Hoje o mundo vive, na verdade, debaixo de uma mentira, né? É tudo muito fake, vida em Instagram, rede social, como todo mundo vive. Quando você descobrir uma verdade absoluta chamada Cristo, vai entender o propósito, o pastor Ricardo estava falando, e vai ser libertador para a tua vida. Você pode até descobrir algumas verdades naturais, né? Esse dia eu tenho descoberto uma verdade absoluta no meu casamento.
Ah, é? Como que história é essa? Fica para o próximo podcast. Eu vou só dar uma pincelada e no próximo você nos acompanha. Verdade absoluta, a Do Joyce casamento. manda. Verdade absoluta. Próximo podcast, vamos trazer a Joyce. Vocês vão... Tá bom, tá bom. Mas brincadeiras à parte, Não, né? imagina. É uma bênção que a verdade nos alcançou, né? E para sempre essa vai ser nossa verdade absoluta. Ele é o Senhor. Com certeza. Gente, muito obrigada. Obrigada, Gabriel, Ciro, Ricardo, por mais essa conversa tão boa, tão produtiva. É muito bom estar com vocês aqui, tá? Até o próximo podcast, então. Tchau, E pessoal. aguardem que a gente vai ter surpresa, né? Vamos ter surpresa. Não pode falar, mas Não. vai ser bem diferente. Vai. Mais Acompanha pessoas. nas redes sociais. Mais pessoas conosco. Tchau. Tchau. A joia das pessoas.